Olá, pessoas magníficas, o meu nome é Cleide Souza e hoje eu estou neste canal para falar com você sobre o poder das palavras. E se você é novo por aqui, meus parabéns. E se você está retornando, muito obrigada. É sinal que você gosta de conteúdos de qualidade. E hoje a gente vai estar raciocinando, pensando criticamente sobre essas palavras que, assim como diz na Bíblia, né, que a morte e a vida, elas estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do fruto. Isso está em Provérbios 18, 21. E em Gênesis mostra que Deus, o nosso Criador, ele também criou o mundo a partir de palavras. Ou seja, a palavra ela tem poder sobre a matéria. E a gente tem que saber usar, porque ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Tem palavras que vêm e abençoa e tem palavras que amaldiçoa. E aí é questão de escolha. Só que tem pessoas que não entendem sobre isso e só conseguem olhar de um lado da moeda, sempre o lado negativo, sempre proferindo palavras negativas, às vezes por comportamento, por viver sempre em um contexto que retrata sobre isso e não consegue mudar na vida adulta. A questão é que todos podem mudar, mas a partir dos pensamentos e das próprias observações, porque só se analisando que você consegue mudar. Ou então você pode analisar o outro, porque às vezes você analisa o outro e você se modifica. Porque tudo que você vê no outro existe em você mesmo. Então, a importância de você falar coisas boas, de você proferir coisas boas, tanto para a sua vida quanto para a vida de outras pessoas. Porque as palavras, ela tem cargas energéticas e são que nem flechas. Quando você lança, não pode mais voltar atrás. E também são como bumerangues. Você lança e elas voltam. Elas nunca voltam vazias, elas voltam como cargas. E isso você vai observar na sua própria vida. Porque quem profere coisas ruins, claro que não vai atrair coisa boa, né? Não tem como você querer água doce e salgada ao mesmo tempo. Imagine o que a gente não é capaz de fazer usando essa língua que faz parte do nosso corpo. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Ela pode ser usada tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. E aí, isso te assusta ou isso te alegra? Como é que você vem usando essas palavras com você? O que é que você vem falando frequentemente? Suas palavras são proféticas ou são palavras negativas? Pensa, raciocina e me conta aqui embaixo nos comentários. Como é que você pensa a sua realidade? Como é que você filtra o que você escuta e o que você profere? Pois lembrando que palavras elas são flechas. Depois de lançada, já foi, não tem mais como você voltar atrás. A não ser que você, na mesma hora, já lance palavras boas por cima, porque o positivo ele sempre prevalece quanto o negativo. E então, procure falar palavras engrandecedoras, palavras que vai te ajudar, que vai te engrandecer, e não usar palavras destrutoras, que vai destruir a tua vida. E a dica que eu te dou é seja prudente, porque a boca só fala o que o coração está cheio. Então, se você é uma pessoa que fala palavras proféticas, coisas boas, é sinal que seu coração está cheio de coisas boas. Mas se você é uma pessoa que anda xingando, falando coisas negativas, coisas ruins, cuidado com o teu coração, cuidado com a tua energia. Lembrando que isso vai fazer mal para você mesmo e não vai ser para outra pessoa, não. Então, desde já, vá para crenças positivas, crenças que vai te auxiliar, que vai te ajudar, que vai te engrandecer e sair das crenças negativas, porque ela vai trazer medo, vai trazer culpa, vai trazer desgosto e também isso, né, levando também às doenças, que é o que ninguém quer. Mas como palavra tem poder, elas proferidas, elas têm uma carga emocional, espiritual também, então comece desde já a proferir coisas boas. Mude seu vocabulário e você vai começar a mudar a sua vida. Tenha cuidado. Quando a gente começa a falar certas coisas, isso vai modificando o nosso exterior, porque tudo que a gente fala é sinal que está em nossos pensamentos, que passa para a boca e se materializa em nossos comportamentos, nas nossas ações e também nas coisas que estão ao nosso redor. E aí, essa questão. O que é que você anda escutando? Já pensou na qualidade das suas palavras? Pois é. E tem palavras que são destrutivas. É importante as mães, os pais, né, os professores, observar o que anda falando para um aluno, para uma criança, porque certas palavras tanto vai ajudar quanto vai atrasar o comportamento e o desenvolvimento dessas pessoas. Por isso, a palavra, ela representa o nosso pensamento. E ela tende a se tornar uma crença, sendo ela boa ou ruim. Porque quando você pega uma criança e você fala palavras positivas para ela de estímulos, cada vez mais ela vai se sentir estimulada
e ela vai querer fazer o melhor sempre. Mas se você pega uma criança e só fala coisas negativas para ela, o que vai acontecer? Talvez ela se feche, ela não queira mais se desenvolver, ela se ache incapaz, e tudo isso a partir de crenças que adultos falaram para uma criança. E isso é muito grave, a gente tem que começar a perceber o que está saindo de nossa boca. Proferir sempre palavras que venham a ser de vitórias, de coisas boas, e não aquelas que vai ser destrutivas. Se a gente continuar falando de qualquer jeito, sem perceber o que está falando, isso pode acabar com a vida de uma pessoa. Então, pessoal, seja prudente com as suas palavras e ainda temos que ter cuidado com aquelas pessoas que são ditas verdadeiras, que querem falar o que quer de qualquer jeito, porque fala, é porque eu sou verdadeiro, eu falo mesmo. Só que isso aí é falta de educação, isso não tem nada a ver com falar a verdade ou com ser prudente com as palavras, porque falar tudo o que pensa, tudo o que acha, sendo que vai diminuir o outro, que vai causar impacto negativo, isso aí, sai dessa. Se você é essa pessoa, começa a modificar tudo isso e começa a observar o que é que você anda falando, para você não estar, fazendo com que outras pessoas venham a ter sensações negativas porque de uma palavra sua que você usou errada, porque você tem essa de sou verdadeiro e posso falar o que eu quiser. Mas e se for o contrário? Se uma pessoa chegar até você e falar o que ela quer porque ela é verdadeira, no caso você que tem esse comportamento, você vai achar legal? Você vai gostar disso? Claro que não, né? Isso vai pesar, isso vai até doer em você. Então, vamos sair dessa e vamos começar a perceber o que é que está saindo da nossa boca. Então, seja aquela pessoa que vê a dedicação, que vê a qualidade do outro. Então, comece a proferir coisas boas, comece a observar, comece a elogiar. E você vai ver como isso tem um impacto positivo, tanto na sua vida, quanto na vida daquela pessoa que está escutando isso. Comece desde já a proferir palavras positivas, a proferir declaração de fé na vida das crianças, porque você tem um peso muito grande sobre a vida de um filho, sobre a vida de uma criança. Até você que é professor, você também tem esse poder nas suas mãos, porque quando você está assumindo esse papel de autoridade, para a criança você é o responsável, você é a autoridade, você sabe toda a verdade. Na cabecinha da criança, você sabe de tudo. Então, se você fala que ele consegue, que ele é inteligente, que ele tem potencial, claro que ele vai acreditar, aquilo vem de você. E se você fala coisas negativas, palavras contrárias, ele vai acreditar também. Então, tenha cuidado, analise o que você diz, cuidado para não estar proferindo coisas negativas na vida de outras pessoas, porque palavras, ela tem poder. Tanto é que um cientista japonês chamado Masaru Emoto, ele fez experimentos com partículas de água, com águas congeladas, ou seja, ele colocava palavras positivas, colocava bênçãos de monges na água, e adivinha o que acontecia nessas partículas de água quando ele fotografava? As partículas estavam com imagens bonitas. Eu vou deixar até aqui ao lado para você observar. E quando se falava palavras negativas, palavras contrárias, as partículas de água também criavam imagens negativas, imagens feias comparada uma com a outra. Ou seja, se isso acontece com partículas de água no externo, que não faz parte de você, só por você proferir, por você pensar ou por você declarar, mudou a estrutura da água, imagine o que você não faz com você. Lembrando que o nosso corpo é composto por cerca de 70% de água. Então, se você fala coisas negativas para si próprio, isso é muito perigoso, porque você vê que nesse experimento, ele usou água, algo externo, que não era do corpo, e isso mostrou como estavam aquelas partículas. Até músicas, aquelas músicas assim, aqueles rock metaleiro, nada contra o rock, mas quando colocava esse tipo de música, a água ela ficava também com uma aparência feia, mas quando colocava músicas calmas, músicas líricas, músicas positivas, a estrutura da água mudava também. Então, se isso acontece com a água, imagine com o nosso corpo. Você pode estar assistindo o filme que está aí no YouTube, na internet, chamado Quem Sou Eu? É um filme muito bom. E também, esse cientista japonês, ele também tem um livro dele chamado A Mensagem da Água. É importante, se você quiser dar continuidade e entender mais sobre isso, pode pesquisar mais, ler mais e começar a mudar os seus comportamentos, porque só assim a gente vai ter uma vida diferenciada a partir do conhecimento, porque até então, enquanto você não sabe que palavra tem poder, que palavra tem esse peso todo e que pode modificar a nossa vida, tem pessoas que falam coisas negativas, coisas ruins, porque viveu o tempo todo em um ambiente desse jeito. E quando a pessoa não entende, ela vai continuar naquele mesmo padrão, naquele mesmo hábito, tende a repetir aquilo que ficou programado na mente dela. E aí, o que acontece? Só a partir do conhecimento,
da autoobservação que a pessoa é capaz de modificar o comportamento. Porque diz que todo inimigo descoberto é um inimigo derrotado. E aí a gente observa que é importante a gente se observar, se analisar como a gente está reagindo às coisas, às situações, porque só assim a gente pode modificar um comportamento. Então, pessoal, meu nome é Cleide Souza, ficamos por aqui e te vejo no próximo vídeo.